Iniciando aqui mais Touch Talk, agora com uma oportunidade interessante de falar sobre um assunto inesperado, que seriam os esportes, mais especificamente a validade moral dos esportes, a licitude por trás deles, tanto nos últimos anos quanto atualmente. Todas essas polêmicas e essa névoa que paira acima desse lado da nossa cultura, que às vezes acaba se sobrepondo à própria fé em muitas ocasiões. Para isso, trouxemos o convidado já recorrente, o Luciano Takaki, que recentemente fez um artigo inteiro sobre o Senna e a idolatria que faziam em cima da imagem dele, como um dos exemplos daquilo que se dá recorrentemente nos esportes. Então, pode se apresentar, por favor. É, bom dia, ouvintes. Obrigado, Samuel, por mais essa oportunidade. Eu que Então, agradeço. eu, como muitos daqui devem saber, né, eu moro no Japão, mais precisamente na cidade de Suzuka, onde justamente Ayrton Senna ganhou seu primeiro título mundial, né, em 88, salvo engano. E há um certo culto, né, de personalidade, não digo na cidade em geral, mas naquele ambiente perto do circuito e algum outro lugar acontece esse tipo de coisa, né? E também teve um período também, né, que há pouco, em 2002, também aqui no Japão teve a Copa do Mundo, né, que foi dividida entre o Japão e a Coreia do Sul, que aliás nós entraremos, será parte da pauta também, porque nessa Copa do Mundo, mais especificamente na Coreia do Sul, teve duas partidas escandalosas, né, envolvendo a seleção anfitriã. E em 2021, aqui no Japão também, mas lá na região de Tóquio, talvez se realize os Jogos Olímpicos, né? Não sei se vão adiar de novo, né? Por mim, seria cancelado, né? Mas Eles querem agora continuar com a profecia de Akira e colocar os jogos em 2021, necessariamente, para cumprir com essa profecia do desenho. é interessante. Mas, enfim, podemos começar a exposição. Claro, claro. Qual exatamente, Luciano, seria então a origem dos esportes, das Olimpíadas no geral, É, nessas competições de disputas físicas ou de capacidades esportivas, intelectuais, é claro, né? Obviamente, porque existem capacidades esportivas, elas só surgiram em função dos esportes, né? Dentro dessa comparação, mas como se deu tudo isso? E como chegamos até onde estamos em 2022, é, em 2021? os jogos sempre existiram, né? Essas competições, etc. Agora, torneios assim, que atinge um âmbito social, começou mais precisamente na Grécia, né? Com os Jogos Olímpicos lá, e com intenções, digamos, religiosas, entendeu? E pouco a pouco, o, você vê que pouco a pouco, já dentro do Império Romano, isso tornou uma espécie de um meio de manipulação, entendeu? Para deixar o povo que nem gado mesmo, com aquele duelo de gladiadores, etc. Mas, mas o esporte em si, eu digo, ele não é mal, entendeu? Se for para fins meramente lúdicos e para melhorar o condicionamento da saúde. Desde que, claro, não se torne uma somatolatria, né? Uma idolatria ao corpo, como fazem pessoas que praticam fisiculturismo, por exemplo. Mas para ajudar a manter a saúde sã, com meios lúdicos, né? Que nem jogar uma peladinha assim, né? No campo. Isso daí é até bom, como uma recreação. Mas eu acredito, mas pelo que
se foi visto, né, o problema começou quando resolveram profissionalizar o esporte. Principalmente, principalmente é, esportes que envolvendo esportes coletivos, né? E que dentre deles vai se destacar mais o futebol, a Copa do Mundo, principalmente que começou em 1930, né? E, e também os Jogos Olímpicos, né? Que no começo parece-me, né? Eu não estudei, não vi a fundo, mas tinha uma intenção amadora. Só que depois passou a ficar o negócio cada vez mais finalizado, começou a ter mais dinheiro envolvido. E você sabe, né? Quando começa a ter muito dinheiro envolvido, a corrupção vai se tornar mais fácil de acontecer. E é que Endêmica. com o tempo aconteceu. Se torna, Tanto se a, torna algo endêmico. tanto a corrupção, digamos, ativa dentro desses esportes, quanto a corrupção principalmente moral dentro da vida dos jogadores. Agora que basicamente a vida deles se dá em virtude de algo lúdico, não, digamos, mesmo Sim, que haja necessariamente ali um esforço, claro, inegável, mas é aquilo, né? exatamente. E claro, né, vai começar a haver disputa de poderes também, etc, né? Um bom exemplo é que é a FIFA, né, que é uma instituição altamente corrupta, entendeu? Agora eu não sei quem é o presidente da FIFA atualmente, porque faz tempo que eu não acompanho futebol, mas eu lembro que o que eu tinha visto antes, quando na época o presidente era Joseph Butler, que é um suíço, ele estava envolvido em vários esquemas de corrupção. Membros da FIFA sabiam disso e acusavam, mas mesmo assim ele foi eleito presidente de novo. Agora eu pergunto por quê, né? Porque ajudou a arrecadar mais dinheiro, coisa assim. É um negócio meio estranho. E, e claro, há muito dinheiro, né? Obviamente. Não digo que são todos esportistas, né? Seria até injusto. Mas nas divisões mais altas de vários esportes, né? Principalmente nos torneios de futebol europeu, de primeira divisão, nos grandes campeonatos, como a Inglaterra, a Espanha, a Itália, você vê jogadores que, por causa desse alto salário, acabam tendo uma vida muito mundana e acabam dando apenas maus exemplos. Como se o exemplo desse jogador fosse também um exemplo para a nossa vida particular, entende? E de fato ele serve de modelos. Se você, assim como nós católicos temos imagens de santos dentro do nosso no cômodo de nossa casa, né? Essas mesmas pessoas que torcem para esses times têm a imagem desses jogadores como referência, né? No posto das paredes, etc. Acabam querendo saber o que o jogador faz, acabam comprando biografias deles, como se tivesse alguma coisa interessante na vida desses jogadores. E, por assim dizer, e acaba imitando os trejeitos dele, o corte de cabelo, maneira de se vestir, etc. Em suma, o esporte hoje ele serve como ele induz a idolatria, em que o certo jogador ou de vez ou mais raramente algum certo técnico é o seu ídolo e o e o pensamento e o clube serve também como por assim dizer, é como se fosse uma espécie de emblema de seita, né, por assim dizer. A pessoa defende tudo em que o clube estiver envolvido. Se algo favorecer o clube, mesmo que se algo seja imoral, temos que ficar ao lado do clube.
E, Luciano, isso serve, por exemplo, como que uma ou, digamos, como as divindades gregas antropomórficas e, resumidamente, até os erros que elas cometessem, matar, trair, se Sim, sim. encolerizarem, tudo isso agora já não estava mais sendo cometido por um fulano qualquer, mas por um deus, por uma divindade. Logo, Sim. E, claro, né, os pecados contra a castidade que são inúmeros, em né? Tanto nos deuses números, gregos, exato, tanto, tanto, incontáveis. tanto, tanto entre os deuses gregos como entre os É quanto esportistas os em geral, né? esportistas em geral. Então, você vê que nós estamos realmente erguendo ídolos diariamente. É o que se vê fazendo por meio dos esportes. E que não é diferente, por exemplo, do que se dá num culto realmente grego, por assim dizer. Só que pelo Sim, menos é mais explícito, é claro. E sim. Isso se oh, dá também muito no mundo do entretenimento, né? Que pode servir também de uma pauta para uma gravação futura, de um toque futuro. claro, Por, afinal, a literatura, principalmente a literatura de ficção, ela é um meio muito bom para passar uma doutrina. Romantizar um absurdo, por exemplo. Não preciso escrever um tratado expondo a minha ideia para conseguir inseri-la na mente das pessoas. Eu posso simplesmente escrever um romance trágico, fatal, e que por uma coincidência do destino, a única conclusão que a pessoa possa tirar disso é a mesma conclusão que eu quero justamente que ela tire. A partir desse ambiente fechado que eu criei, com afetos, com paixões, tudo isso para nublar a razão e facilitar a aceitação da minha ideia. Isso, isso, hoje isso se traduz muito nos filmes, né? sim, sim. As pessoas já não leem mais livros, a bem dizer. Ao menos uma boa parte não. E os que leem, provavelmente leem justamente os livros que eu descrevi e ficam apegados aos aspectos acidentais nas obras. Aí, né, eu não sei nem se eles conseguem realmente, por assim dizer, adquirir ou serem sequer enganados por essas obras. Eles ficam tão apegados a romancinhos e esse tipo de coisa. Fica, a doutrina inteira parece que passa despercebida. Então, agora se você reparar, no caso das Olimpíadas é um retorno explícito ao paganismo, né? Porque O rito do fogo, vocês fazem esse rito do fogo, que é inteiramente pagão, eles fazem aquele desfile com a tocha olímpica, né? Pelo mundo afora. E claro, os Jogos Olímpicos envolvem muito dinheiro também. Agora você veja aqui no Japão, por exemplo, vai ser realizado esses Jogos Olímpicos de 2021, e eles vão gastar bilhões de dólares, bilhões, e fica aquela coisa, né? Pessoas que não estão nem um pouco interessadas nos Jogos Olímpicos, que nem eu, vão ter que vamos ser obrigados a financiar essa coisa aí, que, convenhamos, não é apenas divulgar a prática esportiva. Se fosse somente isso mesmo em si, não veria muito problema. Como eu disse, o esporte em si mesmo não é ruim. Só que torneios profissionais multibilionários, não vou nem dizer milionário, né? Bilionário mesmo, eles não servem para isso. Eles servem antes para difundir uma agenda progressista e naturalista. É sempre isso. Esse é- Porque quem financia e o que eles promovem é justamente isso. O discurso politicamente correto dentro da FIFA, por exemplo, é bem decorrente, né? Ah, eu até lembro que já censuraram o nome de Jesus quando o Kaká marcou um gol numa partida de futebol há muito tempo aí, agora não lembro qual.
Tudo bem que ele é um protestante, né, pentecostal, mas mesmo assim, mas como tem aquele resquício ainda, né, de fé cristã, num protestante, só porque aparece o nome de Jesus, eles ficam incomodados, entendeu? E também, dentro isso já não é mais da FIFA, mas é mais de clubes, o Real Madrid, que é um clube que pelo menos tem aquela simbologia de tradição, né? Os fundadores do clube pediram permissão para a coroa espanhola para colocar a réplica da coroa no emblema deles, e a coroa espanhola tem uma cruz para dizer que não são apenas católico, como também é Deus que está acima deles. Só que para eles venderem camisetas nos países maometanos, eles tiraram a cruz do emblema. Porque, como eu disse, a partir do momento que o esporte se profissionaliza, a partir do momento que ganhar dinheiro passa a ser um dos principais fins dele, né? Então, esse tipo de coisa acaba sendo válido. Algum comentário, Samaki? Não, não, é realmente isso mesmo. É uma forma de validação. E aqui, né, acaba entrando uma, Numa outra em ordem, outra pauta. Por exemplo, porque as pessoas acabam realmente colocando, mesmo os católicos, né, eles acabam colocando a sua fé abaixo da, da idolatria esportiva e do pensamento utilitarista em geral, né, convenhamos. é Né, claro, eles fazem uma divisão entre assuntos que não se pode mais discutir. Seria política, religião e esportes, justamente. Porque mais precisamente futebol. futebol porque na visão atual, por assim dizer, não existe diferença qualitativa, substancial, essencial, principalmente no que tange às religiões. Ou seja, não existe verdade realmente. É tudo uma questão de convicção, de gosto. Sim. Daí não existe realmente nenhum parâmetro moral a ser seguido. Sim. E antes de mais nada, né, eu digo para os ouvintes e espectadores, né, que a gente reconhece que o esporte é apenas um jogo, porém o que exponho aqui é algo que apesar de acontecer em apenas um jogo, não deixa primeiro de ser uma violação de regras e segundo, essas mesmas violações que ou são ignoradas ou até mesmo louvadas de uma forma ou de outra, podem também se transferir para o âmbito social. Claro que o que acontece no âmbito, a corrupção do âmbito social também pode acontecer, né, nessas ocasiões, dentro do esporte. Só que eu lembro muito bem que no ano de 2002, né, eu era fanático do futebol na época. Eu assistia quase todos os jogos dessa Copa do Mundo. Não pessoalmente, obviamente, né? Eu trabalhava e não tinha como ir viajar, mas eu acompanhei quase todos os jogos dessa Copa do Mundo e teve duas partidas que chamaram muita atenção no mundo inteiro, mas que as pessoas que acompanham, ou muitas pessoas acompanham, ou amenizam a coisa, ou simplesmente ignoram, fazendo de conta que não existe. Ou algumas, até pior, falam que faz parte. Né? Que são as partidas Coreia do Sul e Itália pelas oitavas de final da Copa, dessa mesma Copa. E outra partida envolvendo a anfitriã Coreia do Sul contra a Espanha. Se procurarem, né, o, e se vocês tiverem ânimo de assistir essas partidas, eu não recomendo que eu faça, mas resumindo aqui, são duas partidas em que
o árbitro, os dois árbitros, respectivamente, eles evidentemente foram comprados mesmo. Porque a forma que esses árbitros favoreceram a seleção coreana nessa partida é, obviamente, algo escandaloso. Na partida contra a Itália, por exemplo, os jogadores coreanos praticamente espancavam os jogadores da Itália e o juiz não fazia nada, entendeu? Isso prova que investir na arbitragem é o melhor investimento dos esportes. Exatamente. Com relação ao jogo contra a Espanha, a Espanha teve dois gols legítimos anulados, entendeu? É claro que a Coreia do Sul não é lá um time muito forte, né? Teve, mesmo sendo muito favorecido pela arbitragem, sofreu para ganhar essas duas partidas, né? E tanto é que perdeu para a Alemanha na partida seguinte. Mas isso mostra que para eles, que por causa desse ambiente aí, desse ambiente de corrupção generalizada, em que o pensamento cristão não é praticamente inexistente, a não ser em um ou outro modelo de jogador aí, maioria protestante, né? Eles acham que vale a pena fazer esse tipo de coisa, né? Agora, o que a Coreia do Sul ganha fazendo isso, eu realmente não sei, né? Os jogadores e os dirigentes podem ganhar alguma coisa, né? Mas o país, a nação Coreia do Sul, os sul-coreanos mesmo, como um povo, eles não ganham nada com isso. E claro que também, né, há outros exemplos também que podemos citar, já bem mais famoso, né? Foi quando foi a partida entre Inglaterra e Argentina na Copa de 86, em que o Diego Armando Maradona marcou aquele famoso gol de mão, né? Com La Mano de Dios. E, não, e creio que todos aqui devem saber, né, que o futebol é um esporte praticado com os pés e marcar um gol com a mão é uma violação da regra também. Mas essas violações de regras dentro do mundo esportivo, né, inclusive essa foi muito bem aprovada pelo público, né, e defendido pelo próprio jogador, dizendo que o gol foi feito com a mão de Deus, que é uma declaração blasfema da parte dele. Lembrando que Diego Maradona, ele se dizia católico, mas ele certa vez xingou o Papa da época, João Paulo II, com um palavrão aí, e defendia comunistas, né? Mas enfim, só para retornar, esse tipo de violação de regra que acontece dentro do mundo esportivo, as pessoas acabam louvando, né? Acabam provando só porque favorece o time deles, e isso acaba se transferindo de alguma maneira para o âmbito social. Porque se tal jogador que eu venero marca um gol com a mão, eu posso também quebrar pequenas regras aqui na minha vida particular. Por que não, né? Cometer uns pecados veniais aqui e ali, ou talvez, ou até mesmo algum mortal de vez em quando. Mas, mas tudo porque o jogador que eu venero, o jogador que joga bem, né? Eu particularmente acho que realmente o Maradona foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. Mas não significa que ele seja o exemplo de moralidade, né? Muito pelo contrário. E muito menos de católico, né? Algo a acrescentar, Semak? Exatamente isso. Mesmo nós não tentamos desqualificar ou pedir que as pessoas troquem de time, apenas que não é justo apoiar necessariamente até nos erros e nos vícios dos jogadores e do clube como um todo. É, sim. O ideal mesmo é não torcer para nenhum, né? Se a pessoa quiser acompanhar como um fim lúdico, né? Porque as pessoas, a maioria delas, de alguma maneira, elas têm uma admiração pela técnica em geral, entendeu? Não só no meio esportivo, né? Mas num campo geral. Né? Assim como, por exemplo, a pessoa admira o talento de um pintor ou de algum músico, a pessoa pode admirar o talento de algum jogador com alguma habilidade extraordinária, né? Como o próprio Maradona foi.
ou como o Messi ou o Neymar são atualmente, né? Só que, só que o perigo disso é se desdobrar isso por campo moral. Coisa que nenhum jogador desses é bom exemplo. Aliás, se conhecer algum jogador virtuoso, né, que inspira piedade, né, me apresentem porque eu estou procurando até hoje. O que eu vejo é mais é, é mau exemplo morais mesmo. No máximo, nós temos aquele. Como se chama? Não é caridade, é. É prática de filantropia. Exatamente, eles querem substituir a caridade pela filantropia. Sim, sim, tipo um jogador ganha, sei lá, uns 20 milhões de dólares, aí doa 10% disso e já vira um grande exemplo, né, de, de exemplo de caridade, entre aspas, né, sendo que na verdade o que eles fazem é pura filantropia, né. Eu não digo, é claro, é uma obra materialmente boa, né, mas não está sendo feita com o fim correto. Porque a pessoa para fazer esse tipo de obra, ela tem que fazer isso antes com a intenção de agradar a Deus. Agradar a Deus, amando a Deus no próximo. E é por isso que quando nós católicos exercemos esse ato de caridade, nós, nós sempre fazemos isso por amor a Deus para agradar a Deus. E é por isso que por isso que quando os santos praticam esse tipo de coisa, eles abrem mão de tudo. Agora, não adianta nada, não adianta muita coisa a pessoa ganhar rios de dinheiro e só porque faz uma doação praticamente milionária, significa que ela fez um ato de caridade? Não, não chega nem perto disso, né? Aliás, não raro isso é feito para antes promover a própria imagem, né? E depois, talvez ajudar materialmente aí. Realmente, tudo para. Se nós quisermos atingir algum fim bom, não. Acho que somente assim. E a maioria dos jogadores que eu vejo, né, quando eu acompanhava, quando eles tinham algo de coerente. Perdão. Os jogadores que tinham algo de coerente em relação à doutrina cristã Eles eram perseguidos de alguma forma. eram ridicularizados e, infelizmente, a maioria era protestante. A Sempre. maioria, tipo, por exemplo, eu lembro que quando souberam que o Davi Luiz era virgem antes de se casar, aquele zagueiro brasileiro, né, que Sim. jogou pela seleção, ele então ele teria guardado a virgindade até antes de se casar e ele foi ridicularizado, chamado, ao invés de chamar ele de Davi, chamaram ele da Virgem, entendeu? E ele era protestante, né? Sempre os pouquinhos jogadores de futebol que mostram alguma coerência, a esmagadora maioria é protestante. Inequivocamente é sempre isso. Porque, de certa maneira, como eles não estão submetidos a esse sentimentalismo atual dentro da própria igreja pós-conciliar, né? Ocorre que Sim, os protestantes, digamos, para bem e para mal, eles têm mais liberdade para atuar em certas temáticas, em certos âmbitos da sociedade, que os próprios católicos, que são normativos, passivos. Por exemplo, muitas pesquisas que nós vemos científicas que tentam desbancar o darwinismo, a maioria vem de protestantes, não? sim, eles acabam se mostrando mais competentes, né, nisso, né? E os católicos que melhor atuam, geralmente são muito pouco conhecidos, né? Que nem aquele Davi Leguizamon, né? Que é um biólogo, não, agora eu não lembro se ele é argentino, não sei, mas é um dos poucos católicos que atuam nisso.
Mas enfim, no texto que eu escrevi sobre Ayrton Senna, que está no meu site, ele, que é novo inclusive, né? Eu troquei recentemente. Eu chamei a atenção para uma entrevista que o Ayrton Senna ele deu à revista Playboy, né? Só antes que perguntem, eu não entrei no site da Playboy para recolher essa entrevista, tá? Porque eu não sou louco para fazer isso. Eu ensino um site dedicado a ele, mas a entrevista foi feita para a revista, tá? Ele fala, né, que ele se diz católico, porém ele não curte a missa. Ele não consegue extrair boas sensações. Exatamente, ele coloca as suas percepções, né, pessoais antes da realidade do culto. Claro que eu coloco aqui a ressalva de que, como a entrevista foi dada em 1990, em 1990 a Missa Nova já tinha tomado praticamente todas as paróquias e dioceses do Brasil e do mundo, né? Em 1990 já tinha a Missa Nova e junto com a Missa Nova, todo aquele pacote de abusos que nós conhecemos. Porém, convém lembrar o seguinte, Ayrton Senna ele não disse isso porque ele não gosta da Missa Nova e prefere a Missa Argentina. E Sim, também não queiram, não creiam que se Ayrton Senna assistisse a Missa Argentina, ele teria uma percepção diferente. Eu digo que com muito certeza dificilmente não. ele teria. Aliás, eu até acho que ele acharia pior. Pior, com certeza, porque seria menos animada. Exatamente. Infelizmente, tem alguns tradicionalistas que se iludem, né, com a ideia de que, se pegar as pessoas em missa nova e levar elas na marra para assistir uma missa argentina, de repente as mulheres vão começar a usar saia e véu, e os homens vão começar a se vestir mais decentemente, e vão gostar, vão só querer ali. Não, não é, a realidade não é bem assim. A maioria das pessoas colocam os seus sentidos acima da razão. Então é por isso que a missa nova, infelizmente, ganhou uma aprovação maior dos fiéis. Por causa dessa participação, mas isso acontece porque eles não têm a noção teológica necessária para descobrir as maldades da missa nova, entendeu? Mas enfim, retornando ao caso do Ayrton Senna, ele não estava querendo mostrar que preferia uma missa tridentina à missa nova. O que ele quis dizer ali é que ele não gosta da missa em si, ele não gosta do culto em si. Se é missa nova ou missa tridentina, isso é irrelevante. E se ele disse isso numa entrevista para uma revista que é muito popular, diga de passagem, né, por razões que nós conhecemos, ele acaba sendo o exemplo de católico para os outros católicos. Porque afinal, né, se um piloto de Fórmula 1 muito famoso, muito bem sucedido, né, diz isso, e então eu não gosto de ir à missa, então, vou seguir o modelo dele. Não vou à missa. Perfeito. É, é o exemplo que essa gente dá. E também destaquei que o Ayrton Senna, ele gosta de fazer a sua leitura particular da Bíblia, né? Ou seja, uma leitura desregrada, sem nenhum direcionamento espiritual. E então isso leva a crer que ele não era católico, mas sim um protestante prático. E acrescenta ainda que já é uma coisa mais. E não esqueçamos ainda, né, que Ayrton Senna também ele era divorciado e teve como concubina aquela Adriana Galisteu, uma mulher hum, razoavelmente mal afamada, que pouco depois da morte de Ayrton Senna posou nua para essa mesma revista a quem ele deu entrevista. Diga-se de passagem, né? Perdão, eu não, sem querer fazer maledicência, né? Mas eu só estou mostrando um exemplo aqui, um mau exemplo que vai prejudicar outras pessoas.
Algo a acrescentar, Semak? Não, perfeito por mim. É justamente isso. Eles, a partir do momento em que você é um ícone, aparentemente aquilo que você faz de errado não é errado. É arte, é esporte, mas não é moralmente errado. No caso, não entra no julgo da população de ponderar sobre aquela ação, porque veja, é o fulano é um jogador, não? O fulano pode. Eu não posso, mas ele sim. É até Sim, engraçado. fazendo uma analogia com a nossa fé, né, para assim dizer, o, o, esse, esse, esses esportistas que acabam sendo idolatrados, eles acabam fazendo o papel de Deus e de sumo pontífice ao mesmo tempo, né? É como se esses ídolos, tudo que esses ídolos falassem algo como se fosse ex-cátedra, né? Eles estão exercendo uma espécie de magistério ali. Eles mudam a lei. Sim, exatamente. Exatamente. Ó, é como se Ayrton Senna dissesse, olha, você não precisa ir à missa, você pode rezar do jeito que você quiser, pegue a Bíblia, abre qualquer página, leia um trecho que você vai se inspirar, e assim você vai ter sua vida espiritual. E se você tem um relacionamento, se você é casado e tem um mau relacionamento, se separe da mulher, não tem problema, entendeu? Depois você arruma uma concubina aí que vai, que vai te agradar e pronto. Como se o católico pudesse se divorciar e depois ter uma concubina, né? Isso, aliás, esse daí é o exemplo do presidente do Brasil atual, né? Diga-se de passagem. Mas ele não é esportista, então tá fora do escopo. Mas algo a acrescentar, Samag? Não, não, justamente essa colocação sobre o próprio presidente é engraçado, porque realmente é aquela essência conservadora dos anos 80, dos anos 60, os boomers. Veja, vamos conservar a revolução, né? No caso, vamos lutar contra a revolução atual, que está muito ruim, mas vamos conservar a revolução sexual, vamos conservar todas essas evoluções, porque até ali era bom, mas agora já está avançado demais. Mas Sim, como todas as evoluções são subjetivas, eles não têm como objetivamente atacarem e criticarem uma pela maior degradação, porque é um processo natural. Então, compreende? Acaba sim. Ah, que. Não, diga. não, só para acrescentar, né, que lembrei agora. A consequência maior social, a consequência social maior dos esportes, né, e consequentemente na própria vida espiritual das pessoas, é que assim como as coisas do entretenimento, né, você sabe, seriados, filmes, etc. E os conteúdos fúteis que tem na internet, o esporte, quando chega nesse patamar, ele acaba sendo mais uma das inúmeras distrações do mundo, porque a pessoa ela acaba perdendo tempo querendo saber o resultado de jogos, se o seu time está indo bem, quem o seu time está contratando, o que tal jogador está fazendo, se tal jogador se machucou, se vai fazer falta no jogo, na partida seguinte. E o site esportivo tem aquela multidão de textos, né? E às vezes as pessoas querem saber como é que anda o time adversário, etc, etc. Acaba se tornando mais uma das muitas distrações do mundo, entendeu? Imagina só, a mesma As pessoa que ela pessoas pode ficam, perder. as pessoas ficam alienadas pelos bens, só que no caso, elas ficam alienadas por algo que nem existe necessariamente. Porque uma Exa- vitória num jogo fechado nem pode ser considerado sequer um bem palpável, por assim dizer. E elas ficam Exatamente. alienadas a esses bens que nem, que Eles, nem podemos dizer serem sensíveis, porque eles não entram nos nossos sentidos, não. exatamente. É como se estivesse ganhando o troféu junto com os jogadores, caso o time dele seja campeão, né?
Eles Sim, ficam eles colocam essa euforia como se fosse parte da visão uma beatitude beatífica, né? eterna. Sendo que não é nada. Agora é só fazer umas contas, porque, veja bem, a mesma pessoa que ela perde seu tempo querendo acompanhar notícias do seu time e mais não sei o quê, assista as partidas do seu time, essa mesma pessoa também, ela vai assistir a filmes, ela vai assistir a seriados, ela vai ver besteira na internet, ela vai jogar videogame, vai fazer mais não sei o quê. E aí eu pergunto, e como é que vai ficar a vida espiritual dela? Isso não Ela vai ter tempo para existe. rezar ela vai ter tempo para rezar o terço, né? Não vai. Ela vai conseguir se concentrar no terço depois de assistir uma partida de futebol? Não vai. Porque os sentidos marcam a nossa imaginação e o que vai prevalecer na mente da pessoa enquanto ela reza o terço não é os mistérios a serem meditados, e sim o lance da partida de futebol que ela acabou de assistir, porque é aquilo que está gravado. É esse, e aí chegamos ao ponto da pior consequência do esporte, quando ele é acompanhado dessa maneira. E reiterando, o esporte não é ruim em si, se for praticado para meros fins lúdicos. Eu não tenho nada contra uma peladinha no final de semana, não tenho nada contra uma corridinha, não tenho nada contra esse tipo de coisa. Mas devemos nos opor, sim, a essa idolatria prática que a pessoa torcer para um time de maneira desregrada. Talvez não tenha algo muito errado em se simpatizar com um ou com o outro, se a pessoa tiver um certo regramento, mas não é o que acontece com a maioria. A maioria acompanha de maneira fanática mesmo. Algo acrescentar? Sim, sim. No caso, os esportes se tornaram uma forma, mais uma das tantas mil e uma distrações do mundo, invariavelmente, que perdem e sublimam com que as pessoas cumpram a sua verdadeira vocação, que é se aproximar do sumo bem. E a partir do momento que eles caem na idolatria de idolatrar um bem acima de Deus, não é? Por isso que eles descuidam da sua vida espiritual, por exemplo, se é que ela exista, em função dos esportes. Eles cumpram seu próprio estado de vida, suas tarefas, afazeres, falta ao trabalho, por exemplo, seus deveres de Estado, Exato, para tudo. assistir uma partida de Copa do Mundo, né? Porque tem partidas que acontecem no meio de semana. E como é que eu vou fazer para assistir? E a esmagadora maioria dos jogos, diabolicamente, são Só no organizados domingo. aos domingos, sim. E a pessoa que vai ao estádio assistir a um jogo, uma partida de futebol aos domingos, ela dificilmente vai conseguir encontrar um tempo para ir à missa, porque demanda o dia inteiro para isso. São horas para conseguir arrumar um lugar para entrar lá. Imagina, a pessoa sai de carro ou pega um ônibus para ir até o estádio, depois ela tem que enfrentar a fila, ela vai ter que encontrar o lugar para assistir, espera a partida começar. A partida demora são 45 minutos, né, em cada tempo, são 90 minutos, mais um intervalo, só que no geral a pessoa acaba ficando mais de 2 horas ali dentro, no mínimo mais de 2 horas. E tem mais que enfrentar o mesmo transtorno que ela enfrentou para conseguir assistir ao jogo, ela vai enfrentar também para sair do estádio e chegar em casa. E ela vai ter para se arrumar para ir à missa? Claro que Acho meio não. difícil. Eu acho meio difícil, né? É uma devoção muito estranha isso. Então, ó, isso mostra o quê? Que o futebol, de alguma maneira, olha, não seria injustiça, né? Não falar só do futebol, né? Mas em qualquer esporte você encontra esse ritual e esses mesmos esportes, em geral, acabam se transformando no meio de perdição. Perfeitamente. Ah, Tudo para causar maior alienação. E você vê o nível em que chega a, digamos, até o nível em que, pelas paixões, a efervescência, o intelecto humano consegue ser rebaixado, em que Deus, que é o sumo bem, ele é menosprezado em função de um bem que nem mesmo existe, não é? exatamente.
Agora, e o mesmo podemos aplicar aos jogadores, porque as mesmas coisas que os torcedores enfrentam Os jogadores antes também fazem frequentemente. durante a partida, os jogadores também vão enfrentar. Os jogadores também não vão ter tempo para ir à missa, a não ser que tenha uma missa privada para eles, né? Que eu acho meio difícil, né? Será que quando eles será que quando eles voltarem para o centro, o centro de treinamento, será que vai ter algum padre lá para rezar uma missa privada para eles? Acho difícil, acho difícil, entendeu? E até porque, como eles repeti, os jogadores também não têm um exemplo de boa vida, né? Tem um jogador chamado, agora eu não sei se ele é galês ou norte-irlandês, que fez muito sucesso quando jogou no Manchester United, chamado George Best. Ele dizia, né, que ele gastou boa parte da fortuna dele com mulheres, festas e carros velozes, e o resto ele desperdiçou. É assim que é o funcionamento de um jogador bem-sucedido. E, por causa dessa má vida dele, né, ele acabou morrendo em problemas decorrentes do seu alcoolismo. E o filho dele, acho que, agora não lembro se foi numa entrevista ou biografia que ele escreveu, mas o fato é que o George Best disse, o George Best, ele estava, pouco antes de morrer, ele achava que estava organizando uma festa para ele. E para você ver e ele morreu nesse estado aí, né? Bem, bem, eu espero que pelo menos no último instante ele tenha se arrependido, né? Mas acho muito difícil ter acontecido, porque se ele estava com aquela ilusão de que estava sendo organizando uma ilusão com certeza diabólica, né? De achar que estava sendo organizando uma festa onde ele estava internado, aquele ditado, a pessoa morre como vive. Mas enfim, Semag, quanto tempo de gravação teve? 50 minutos, Ah, tá ótimo, né? Como eu disse, como eu disse, não ia demorar. realmente, foi um bom tema. Abordamos, passamos por tudo e jogamos uma luz, então, em algo que parece uma minúcia, mas que as pessoas levam muito a sério no dia a dia. Sim, como você pode ver, tem pessoa, o futebol é o caso mais explícito de todos, né? Porque é o esporte mais popular do mundo. De pessoas que brigam por causa de time, que matam por causa de time, e a ápice são pessoas que pedem para ser enterradas com a bandeira do time envolvendo o caixão. É como se o time fosse salvar a alma dela, né? Muito pelo contrário, muito provavelmente esse mesmo time foi instrumento de perdição dela. Perfeitamente. E, mas é isso, Mac. É, mais nada a acrescentar? Da minha parte, eu acho que não. Talvez nós possamos mencionar que Ok. a existência da lei de Gerson, não, como uma Bem, máxima, muito bem lembrado. né? Estava esquecendo dela. Sim, que Muito bem lembrado. foi, no caso, o jogador Gerson, numa propaganda para uma marca de cigarros. Ele disse, né? Gosta de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Então, podemos extrair daí a síntese do jeitinho brasileiro, por assim dizer, que foi resumido Começou por um em- jogador de futebol, né? Por um esportista. justamente que é E, essa forma de levar vantagem em tudo. É como se fosse um mercantismo acelerado, só que aplicado às relações sociais. e é algo que acabou contaminando, né, o pensamento do brasileiro, né? Claro, né, não começou necessariamente com o Gerson, né? Obviamente, já existia antes. Só Ele apenas que ilustrou. ilustrou e ajudou a A proliferar, propagar, né? claro. Uma Ele, propaganda. fin, ele fincou isso. Então, Samag, por mim, podemos encerrar.
Feito então, muito obrigado, Luciano, por ter vindo aqui, se dispor a apresentar um tema tão interessante. E eu espero que os ouvintes tenham gostado. E então podemos finalizar. Muito obrigado a todos que Sim. ouviram. Algo mais a dizer, Luciano? Ah, sim. Eu lembrei agora que o canal Flauta Camé Um vídeo um vídeo inteiro sobre futebol sobre também. futebol. Sim, sim. Claro que tem muitos erros acidentais lá, né? Por exemplo, dizer que o Ibrahimovic é polonês. Não, ele é sueco. Eu digo isso porque eu acompanho futebol muito a fundo mesmo. Mas pode servir de um complemento. Mas aqui a gente tratei do esporte em geral e aprofundando em certas partes que não foram bem aprofundadas naquele vídeo do Froscamelli. Mas serve de complemento. Então, muito obrigado a todos que ouviram. Fica aqui a recomendação. E para respostas às suas dúvidas, o e-mail tredtalk@mail está disponível. Também temos o grupo no Telegram para mais novidades. Muito obrigado a todos e até a próxima. Pronto.